Pronto, acho que foi. Boa noite, gente. Nosso último GED, né, último GED, né, o de revisão, último GED do semestre. Tá acabando, né, última semana de provas agora. Hoje a gente vai focar mais nas questões, né, pra dar ser mais algo mais direcionado, né, já que no último GED já foi feito, né, sobre o conteúdo todo da prova já, então pra ser mais direcionado, já que amanhã já é a prova, né. Eh Acho que os avisos sobre a prova, dá logo agora ou no final? Que é a questão da petição. Amiga, por mim dá logo agora, aí a gente repete só de novo depois, se alguém chegar. Tem a petição, né, que vocês quem não a professora já falou, né, algumas vezes, mas só não melhor prevenir do que remediar, né. Petição pra quem já fez, leva com visto, né, assim, quem já tiver com visto, leva com visto, pra contar como a questão. A professora não disse ainda pra gente, o moço passou ali da moto. A professora não disse ainda pra gente qual que era a pontuação, né, mas acredito eu que seja entre 1 a 2 pontos ali. Não, a professora não falou nada sobre correção, então acho que é mais o fato de vocês terem ai, deu certo. Mais o fato de vocês terem feito, né. Pra quem não fez a petição, pode levar o modelo, né. Tem um modelo que a Bia, né, colocou lá no Drive, lá na parte de materiais complementares, então acho que seja um bom norte aí pra vocês. Que mais? Quanto à questão dos casos contenciosos, a professora disse, né, que vocês precisavam saber, né, de algum que foi tratado em sala de aula, né. Ela tinha dito que pediu pra vocês pesquisarem alguns. Tá gravando, eu tô gravando. Eh, Pra vocês pesquisarem alguns, né, na hora da aula. Então, basicamente, o que ela disse que ia perguntar mais ou menos era sobre o caso em si, né, tipo a história, o que aconteceu, enfim, e o desfecho dele. Então, a sentença, o Brasil foi condenado ou não, alguma coisa desse tipo. E eu ia falar outra coisa. Ah, faltei a aula que a professora falou sobre isso. Tem 2 casos lá na ai, 2 casos lá no AVA da professora, o caso da Maria da Penha e o caso do Damião Ximenes, que também são casos da OEA. Então caso vocês: "Ah, tô no aperreio, faltei a aula", tem lá esses 2 casos que vocês podem ler e saber aí a história pra contar aí pra questão de vocês. Acho que é só isso, né, que eu tô lembrando Amiga, eu atualmente, né. acho que se eles não estiverem indo pra aula, né, também dá pra você gente, dá pra pesquisar no Google, entendeu? É, Vocês botam rapidinho. assim: "casos CNJ", ele vai abrir deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, só para mostrar, né. Mas ele abre aqui, ó, na guia do site, né, você abre o site do CNJ, e embaixo tem vários casos. Aí vocês o importante é que provavelmente ela não quer que vocês saibam um específico, vocês olham veem sobre o que é, e veem o que foi concluído sobre o caso, aprendem esse e levam para a prova, entendeu. Não pode escrever nada, mas lá na hora com o que você leu, com o que você estudou, você, entendeu? Mantém ali o tenta manter ali o que você aprendeu, né? E aí são 4 questões, né, amiga, além da petição. São 4 questões, 2 objetivas e 2 discursivas, tá, galera? Então, a professora disse que estava bem tranquila. As nossas questões são com base no que ela passou para a gente, né? Tipo, de conteúdo e tal, que vai cair, então fiquem tranquilos, a prova vai estar parecida com o que a gente está colocando aqui. Então, vocês acertando essas questões, estudando o conteúdo que ela passou, vai dar tudo certo, viu? Fiquem tranquilos, vai dar certo. Perguntaram no chat, cadê? É Não, sobre a Clara perguntou, né, se leva. Não,
claro, tu não pode levar nenhum caso, tu vai levar na tua mente, né? Tipo, não pode levar escrito como a petição, entendeu? Tu vai pesquisar sobre um caso tu não tenha ido para aula e pesquisado lá, tu pesquisa em casa, dá uma olhada, vai ter uma questão que eu vou mostrar para vocês mais ou menos como faz, mas basicamente é pesquisar sobre e tirar as conclusões e na hora da prova você trata como um conteúdo que você estudou. É, é. E aí perguntaram, então é pra saber casos contenciosos da OEA. Tipo, o site que a Bia abriu do CNJ tem lá os casos, né. O que eu falei da OEA, o Ximenes Lopes, tá lá, por exemplo. Então o Vladimir Herzog também tá lá no site do CNJ, também da OEA. Então é porque tem essa é porque são a mesma coisa, entendeu. Tem Guerrilha do Araguaia, tá no CNJ lá também, e é também da Corte Interamericana, entendeu. Então é meio que a mesma coisa, assim. E aparentemente é discursiva, né, a questão a gente não tem como saber especificamente, mas pelo que a professora falou em sala de aula, que era pra vocês, falarem sobre como que ocorreu o caso, então acredito que seja discursiva mesmo, né. Acho que é isso, gente. Resolvam imprimir essa questão, por favor. Não tem o brilho da Letícia, né, mas a gente tenta, gente. É porque a Letícia é muito animada, ela é, Ela faz todo o show dela. é. Bora, galera, eu sei que vocês conseguem, que vocês estudaram. Assim, vocês deixam as monitores de vocês com medo. Não façam isso. Ai, arrasaram. Tá, vai, 3. Eita, Hã, divergência, gente. Nossa, então pode passar aí, Ivo. vou passar. Ah, conseguiu. Cadê a mulher? Ah, foi. É, gente, teve uma pessoa, né, que acertou, se eu não me engano. Pediram também pra falar sobre mais ou menos, né, sobre esse conteúdo, né. Essa questão fala sobre o terceiro setor, né, e primeiramente, né, falando sobre um breve panorama, assim, sobre os setores, né. O primeiro setor, ele é composto pelo Estado, né, ali a administração pública. Segundo setor, ele é composto pelo mercado com fins lucrativos. E o terceiro setor, ele é composto pelas instituições privadas e sem fins lucrativos, como as ONGs, as OSCs. E as OSCs, elas são é uma sigla, né, para Organização da Sociedade Civil. A OSC, ela é
É como se fosse o gênero, e a OSC ela pode ser várias coisas, ela pode ser um uma cooperativa, pode ser uma organização religiosa, mas também pode ser uma ONG. Então a ONG é um tipo de OSC e ambas são sem fins lucrativos, mas elas são coisas distintas. E elas podem receber recursos, tanto privados, né, de uma empresa, podem receber recursos de fora, né, do estrangeiro, de uma instituição lá do Japão, por exemplo, mas também podem receber institutos não, recursos, perdão, do município, recursos públicos. Mais ou menos esse é o panorama do terceiro setor. E aí não, não é que são praticamente iguais, é que a OSC a ONG é um tipo de OSC. Então a OSC é uma coisa, OSC pode ser ONG, pode ser organização religiosa, pode ser uma cooperativa, pode ser essas 3 coisas, por exemplo. Mas, eh, uma cooperativa que eu falei, ela não é uma ONG, ela é um tipo de OSC, ela não é uma ONG. OSC, ONG, cooperativa, organização religiosa. Tem esses 3 tipos, a OSC pode ser essas 3 coisas, mas essas 3 coisas são coisas distintas, são institutos diferentes. Então a ONG é um tipo de OSC, não são a mesma coisa, assim. Eh Então, indo para os itens, né, OSC e ONG são termos sinônimos, como eu falei, não são. A ONG é um tipo de OSC, então nem todos os OSCs são ONGs. Então, uma organização religiosa, ela não é uma ONG, por exemplo. E ambos se referem exclusivamente a instituições governamentais que prestam serviços públicos. Como eu falei, as OSCs e as ONGs elas não tratam sobre instituições governamentais, mas instituições privadas. Então tem essa distinção aí, não é instituição governamental, mas instituição privada. O item B é o item correto, né, como eu falei, é instituição privada, né, atuam de forma privada, sem fins lucrativos, que essas são as 2 principais características dessas organizações. Eh, Apenas as OSCs podem receber recursos públicos? Não, aí já está errado. As ONGs também podem receber recursos públicos, ambas, né, como eu falei, podem receber tanto público quanto privado, tanto nacional quanto estrangeiro. Enquanto as ONGs são organizações comerciais com fins lucrativos. Não, as ONGs não têm as ONGs, um ponto também importante sobre elas é que e também as OSCs, né, é que elas exercem atividades, eh em prol do interesse público, do interesse social. Essas atividades devem ser direcionadas especificamente para esse interesse. Então, uma organização comercial, ela não tem como direcionamento, uma atividade filantrópica, uma atividade de cidadania, não é essa a não é esse o objetivo da organização comercial. O objetivo de uma organização vamos para o grupo sim, tá bom? Lá no final da aqui do GED. Essas organizações comerciais, elas têm como fim o lucro, então o lucro é diferente de uma atividade que leva em conta o interesse social. OSC é uma sigla usada exclusivamente no exterior, não é uma essas nomenclaturas não tem essa distinção quanto a apenas exterior, apenas aqui âmbito nacional. Ambas são utilizadas aqui no Brasil, não é apenas OSC para o exterior, não tem isso. Tudo certo com essa questão, gente? Senão a gente vê mais uma vez. O que que tu não entendeu, Diogo? É porque o terceiro setor, ele é porque, assim, a OSC, a Organização da Sociedade Civil, é uma nomenclatura que foi criada aqui no Brasil.
Então, eu particularmente não sei se lá na Alemanha existe um OSC lá, mas aqui no Brasil, a gente não restringiu essa nomenclatura apenas para o exterior, apenas aqui para o Brasil. A gente só foi criada, não existiu essa distinção, entendeu? Diferente de direitos humanos. Direitos humanos teve essa restrição de ser direitos humanos apenas para o âmbito internacional e direitos fundamentais apenas para âmbito nacional. Tem essa restrição, enquanto a OSC não teve isso, não existe essa diferenciação. Espero que tenha dado para entender. Eu vou passar, viu, amiga? Tá bom. Essa questão, gente, por favor. Gente, essa tá fácil, hein? Vocês falaram tanto sobre ONG. Não é possível, eu quero ver todas respondendo. Essa é parecida também com a passada, pra ver se vocês pegaram aí. Pode passar, vai, por favor. Vou falar disso agora, Arthur. Eh, bom, gente, o item correto é o item A, né, algumas pessoas acertaram. A ONG pode ser usada para descrever qualquer organização privada. Até aí, se fosse até aí, o item ia estar errado, né, porque não é qualquer organização privada, mas com fins lucrativos, né, tem essa restrição aí. Mesmo que seja uma fundação, associação, pode sim uma fundação, associação ser uma ONG, contudo, existem restrições ao uso. É isso mesmo, existe uma restrição ao uso, não é a ONG não pode ser a palavra ONG, né, nomenclatura, não pode ser utilizada para qualquer organização privada, apenas aquelas com sem fins lucrativos, perdão. Posso colocar o nome ONG em entidades sem fins lucrativos, ok, e de propriedade privada, ok, como clubes, hospitais e escolas. Até propriedade privada, na verdade, clubes, hospitais e escolas, o fato de essas instituições não terem como atividade principal o interesse público, né, atividades que em prol do interesse público, atividades filantrópicas, de cidadania, de inclusão social, como essa não é a atividade principal deles, a atuação principal deles não é nesse ramo, os clubes, os hospitais, as escolas não podem ser chamados, né, de ONG. O clube, sei lá, Fortaleza, Ceará, a atividade principal deles não é eles se envolvem normalmente os clubes, né, com atividades com a comunidade, mas a principal atividade deles não é atividade, de interesse social, de interesse público, é o futebol, né. Então não pode ser, chamada de ONG, né. As ONGs podem receber apoios de governos estaduais e empresas privadas para criar causas sociais maiores, ok.
Mas diante da soberania de um país, não podem receber apoio de países estrangeiros. A ONG pode sim receber apoio de países estrangeiros, quase não sai. Como eu tinha falado anteriormente, quando eu estava introduzindo sobre o terceiro setor, as ONGs e as OSCs podem sim receber recursos, como eu falei, privados, de uma empresa aqui nacional do Brasil e também de empresas recursos, né, estrangeiros de outros países. E também recursos públicos, né, do município, do governo, enfim. A D cortou, né, mas o que será que era? Eu não tô lembrando agora, deixa eu ler aqui. Tu consegue tirar e abrir de novo? Deixa eu abrir aqui, senão eu leio aqui, não tem problema não. D. As ONGs Pronto, amiga, deu certo aí, ó. parou o compartilhamento. Espera, pronto, Sério? foi. Não, deu certo, deu certo, deu certo. As ONGs fornecem um caminho legítimo para as pessoas se mobilizarem, implementarem implementarem direitos. Assim, podemos dizer que as ONGs só podem ser criadas sobre temas de ODS? Não, não é isso. A re a a ONG não tem essa restrição quanto à temática. Ela A restrição quanto à temática é só envolver o interesse público e o interesse social. Pode ser sobre ODS, pode não ser, não tem essa distinção. Pode voltar. Essa terceira questão ela é aberta, gente. Vê se vocês conseguem responder, por favor.
Pode passar, não pra gente dar continuidade aí. Então, gente, pra começar, né, a criar uma ONG, primeiramente você tem que pensar no tema que essa ONG vai ter, qual a atividade que ela vai exercer, inclusive a pronto, é porque tinha saído aqui. Então tem que ser determinado o tema da ONG, qual a atividade que ela vai exercer, qual vai ser a área de atuação dela, né, em prol de um interesse público, de um interesse social, e isso deve ser determinado na primeira reunião de criação, né. E a partir disso, eh, pra ser realizada depois de realizada, na realidade, a primeira reunião, vai ser elaborado um edital de convocação dos membros para a Assembleia Geral de Criação dessa ONG, né. E nessa assembleia também vai ser elaborado a ata de fundação, né, de criação dessa ONG, que vai tratar sobre como que foi a assembleia, né, o que ocorreu, se foram quais membros foram selecionados para cada diretoria, para cada conselho. E também deve haver a lista de presença dos que estavam presentes, né. Ah, o membro X estava, fundador tal também estava, também, deve estar presente, né, também devem estar registrados os dados desses membros, né, dos presentes, e o princi um dos uma das principais, informações, né, que é a elaboração do estatuto social, né, que é como se fosse o é como se fosse não, é o documento de regência da ONG, né, que vai determinar como que vai ocorrer o funcionamento dessa ONG. E, se eu não me engano, a segunda questão deixa eu voltar aqui para mim. O que não pode esquecer, né, de colocar no estatuto, que é o item B. O estatuto, ele deve ter, a denominação, a sede, o foro, onde que essa ONG vai atuar, onde que ela vai ser criada, qual vai ser a finalidade dela, qual vai ser a atividade principal dela, né, onde que ela vai atuar, em prol de que ela vai funcionar, né. O quadro associativo, que são os deveres, os direitos dos membros da ONG, né. Estrutura administrativa da Assembleia Geral, da diretoria executiva, do conselho fiscal, ou seja, quem que vai fazer parte, né, desses órgãos. Patrimônio e recursos financeiros, né, de onde que vai vir esse dinheiro, né, para custear a ONG. Prestação de contas perante aí a autoridade competente, né, perante, por exemplo, o município, se for ele que está, fornecendo o dinheiro, né. Como que vai ocorrer a alteração do estatuto, por exemplo, em quais hipóteses também que vai haver a dissolução, o desmembramento dessa ONG. E como que ela vai funcionar, né, as disposições gerais transitórias. Não precisa voltar não, eu volto aqui, o item C. O item C fala sobre o que os conselhos têm que fazer, né. Os conselhos, né, no caso a diretoria executiva, né, o conselho fiscal, eles vão garantir que a ONG, eh, siga à risca o que está presente no estatuto social, né. Que o recurso, por exemplo, que ela está recebendo seja destinado diretamente para essa pra atividade fim, né. Garantir a transparência de que o dinheiro que está sendo recebido está sendo utilizado de forma devida, né. E também para tomar decisões quanto à à admissão de um membro, à expulsão de um membro, enfim. Essa A ONG, gente, ela deve ser registrada no cartório de registro de pessoas civis não, pessoas jurídicas, né, da cidade em que ela vai ser criada, né, então se é aqui em Fortaleza, em algum cartório, registro civil de pessoas jurídicas aqui de Fortaleza. E o item E que fala sobre uma ONG
pode ou não, né, ter fins lucrativos. Acho que é Marcela. Marcela tinha respondido aqui, e de fato a ONG ela não pode ter fins lucrativos, né, ela pode, receber ajuda, né, receber recursos, mas ela não pode ter como fim o lucro, né, não ter como fim o comércio, né, por exemplo. E o item F, que fala sobre qual temas que elas devem tratar. Como eu tinha dito, elas podem tratar sobre qualquer temática que envolva o interesse social e o interesse público. Não existe uma definição específica de qual temática que ela vai tratar. Não precisa se restringir à Agenda 2030, que trata sobre os ODS, por exemplo. Vai passar. Pronto, gente, a quarta questão, por favor. Gente, não fiquem com medo de responder, não. Aqui é a hora de errar. Na hora da prova é que não dá mais tempo. Mas ninguém é que vai julgar vocês pelas respostas de vocês, não, viu? Eu passo, amiga? Vai passar. O item certo, gente, é o item E. Vamos ver por que que os outros são errados, né. A questão fala sobre qual que é o requisito principal da admissibilidade, né, da petição da que vai ser enviada, né, pra comissão, né, interamericana. O item A fala sobre a existência de litispendência internacional. Esse, na verdade, não é nenhum requisito de admissibilidade, isso aí não tem nada a ver, na verdade, não é algo que vocês estudaram ainda, mas só para, assim, um panorama geral, a litispendência é basicamente quando uma ação, ela tá tramitando duplamente. Ela a ação tem que estar tramitando em um único local e ela tá em 2 cantos ao mesmo tempo, então isso não pode haver, mas isso não é requisito da petição. A apresentação da petição no modo impresso. De fato, a petição ela pode ser, apresentada no modo impresso, mas esse não é um requisito principal de admissibilidade, até porque a petição também pode ser apresentada de outras formas, né, através de site, de correio eletrônico, que estão até nos slides lá da professora. Esgotamento dos recursos da jurisdição interna do país. Esse, na verdade, é um requisito, né, de admissibilidade. Depois a gente cria uma outra chamada e aí a gente continua. Mas só para acabar aqui, o item C, ele, de fato, ele é um requisito de admissibilidade, mas ele não é o principal, porque existem casos, por exemplo, como o da petição que vocês fizeram, né, do reconhecimento facial, é o exemplo de caso em que a vítima
entrou com uma ação, né, peticionou perante a comissão, mas os recursos ainda não tinham sido os recursos internos não tinham sido esgotados ainda. Então qual é a exceção a essa regra, né, do esgotamento dos recursos internos? São em casos em que há uma demora injustificada da justiça. Então, por exemplo, no caso da professora, né, do reconhecimento facial, a vítima, ela estava perto da prescrição ali, de ela exercer o direito dela, estava acabando o prazo dela conseguir solicitar, né, indenização. Só que estava tendo uma demora injustificada da justiça, então por isso, por conta da demora injustificada, é que ela conseguiu, peticionar perante a comissão, mesmo não havendo esgotamento dos recursos internos. Então esse é um requisito, mas também há essa exceção. E também não é um requisito principal, né, que é o que a questão está pedindo. A apresentação da petição no prazo de 6 meses a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva. Esse item, né, o que marcaram, esse também é um requisito, mas também não é o principal. O principal mesmo é o item E, presente na petição, né, do nome, da nacionalidade, da profissão, domicílio, assinatura da pessoa ou pessoas ou do representante legal da entidade que a submeter. Ou seja, também está sendo gravado, está sendo gravado. Eh, Vamos pensar aqui, gente, essas são as informações principais. Vamos pensar aqui como juízes. Eu pego aqui uma petição, e aí fulano tá pedindo algum tipo de indenização. Ok, quero marcar uma audiência para que essa pessoa me relate os fatos, me apresente as provas, apresente testemunhas, enfim. Como que eu vou marcar uma audiência com essa pessoa, sendo que primeiro, eu nem sei quem é essa pessoa, porque não tá dizendo o nome dela, quem que ela é, não tá dizendo nada sobre ela. Não sei quem que tá pedindo, não sei de nada sobre ela. Então, como que vou pedir uma coisa, sendo que o juiz nem sabe quem sou eu? Não tem nem como ele me citar, me notificar de uma audiência, sendo que ele nem sabe quem eu sou e não tem a minha qualificação, não tem o meu nome. Então essa é sim a se fosse fazer uma lista, essa ia ser a principal, no primeiro ia estar em primeiro lugar, assim, como requisito de admissibilidade, entende? Entenderam, gente? Espero que tenha dado certo. E aí, galera, vamos continuar, né? Animação, gente, tá acabando, bora lá, né? Vamos para a quinta questão agora. Aqui ele tá falando, gente, sobre o Sistema Interamericano de Proteção. Antes de começar a questão, eu vou dar uma explanada para vocês só para vocês lembrarem, né? Eu sei que vocês estão em véspera, mas para dar uma lembrada, uma refrescada no conteúdo. Gente, sobre o sistema interamericano, o que, que vocês precisam saber? Vocês precisam entender que o sistema interamericano ele é um conjunto de normas, órgãos e mecanismos internacionais que colaboram, né, querem proteger os direitos humanos. E eles acontecem em escala global e regional. E aí você pode me perguntar, Bia, eles competem entre si? Tem um mais importante do que o outro? Não, gente, eles são complementares. O global como o regional, eles atuam juntos para a melhor proteção dos direitos humanos. Vocês já estão respondendo, tô amando. Mas eu vou só terminar de explicar, tá? Só para você, caso alguém esteja ainda com dúvida nesse conteúdo. E aí a gente segue para ver os itens, beleza? Mas esse é o sistema. O sistema ele é tanto global quanto regional. E ele, no âmbito global, como vocês devem lembrar, ele é liderado pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que foi criado, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem as suas comissões, a sua forma de lidar e regular, investigar se os direitos humanos estão sendo resguardados ou não. Já no sistema regional, a gente sabe que ele é mais específico, por quê? Para que as regiões possam, diante das suas peculiaridades, né, suas culturas, sua forma de entender o direito, sua forma de agir, que é mais parecida pela proximidade do continente, possa ser levada em conta nessa proteção. Então, é para que seja mais efetivo a proteção desses direitos humanos.
E aí a gente tem o sistema europeu, nós temos o sistema africano e o interamericano, que é o daqui, que é onde o Brasil se encontra, né? E é o qual o Brasil faz parte, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é a CID, que especificamente, vamos dizer assim, ela se forma na organização, na Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, certo? Aí vamos ler aqui comigo, você já acertou, já acerta, ops. Mas vocês já leram aí, já responderam, então vamos passar aqui para a resposta já, beleza? Olha o que é que diz aí nessa questão, gente. Sobre o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, que integra a Organização dos Estados Americanos, assinale a alternativa correta quanto às funções da comissão e da corte, que são mais específicas, né? E aí eu vou explicar um pouco para vocês quando eu estiver corrigindo os itens. A comissão, o que é que ela é? A comissão, aqui no item A, ele diz que ela atua como órgão judicial, que julga os estados diretamente, enquanto a corte tem apenas função consultiva. Tá errado, tá, gente? Porque a comissão, ela, primeiro, ela não é um órgão judicial, ela é um órgão executivo. Então, ela não é judicial, ela é executiva, ela funciona com 7 membros que são instituídos pela Assembleia Geral, certo? E aí eles trazem pareceres, eles dão decisões que são decisões importantes, mas elas são ainda assim recomendações. Elas são elas dizem para o país o que ele deve fazer, elas investigam aquele caso que é dado para elas diante da petição, mas elas não têm o poder de julgar os estados diretamente, assim, de forma, vamos dizer, de forma mais contundente, vamos dizer assim. Então, o item A está errado, porque não é órgão judicial e também não julga os estados diretamente, ok? A Corte Interamericana de Direitos Humanos ela é responsável por receber denúncias de indivíduos, enquanto a comissão apenas executa sentenças, é mais ou menos o contrário. A corte, gente, ela é a que normalmente lida com sentenças que não são recomendações, mas elas são decisões definitivas que devem ser cumpridas pelos países, enquanto a comissão ela é a que recebe as denúncias dos indivíduos e traz esse parecer de recomendações. Por exemplo, se o Brasil infringe né, um direito X contra uma pessoa Y, essa comissão ela vai dizer, olha, o Brasil infringiu o direito X contra a pessoa Y e se recomenda que o Brasil faça isso, isso, isso. E aí ele traz essas recomendações para o país. Ele apenas faz isso, enquanto a corte ela executa sentenças que são, vamos dizer, definitivas. Elas devem ser cumpridas, beleza? A C, que é a certa, a Comissão Interamericana é aquela que recebe as denúncias de violações de direitos humanos, realiza investigações e pode encaminhar casos à corte, e que atua como instância judicial com poder de emitir sentenças vinculantes no caso da corte. Beleza? Esse é o item certo. E o item D não está aparecendo aqui direito. Tanto a comissão quanto a corte. Ah, eu lembro. Tanto a comissão quanto a corte têm a mesma função? Não tem, gente. Elas são diferentes e elas servem para coisas diferentes, como eu expliquei aqui para vocês. Agora vamos para a sexta questão, beleza? Assinale a afirmativa que descreve corretamente a relação entre sistema global e sistema regional de proteção. Eu expliquei um pouco para vocês, então eu exijo que vocês todos respondam essa questão. Então vão fazendo aí, eu sei que vocês conseguem. Oi, eu abri uma outra. Vale, meu Deus, o que eu fiz? Ai, gente, sorry. Abri uma aba errada, peraí. Voltei. Meu Deus. Travou, foi tudo aqui, peraí. Mas essa questão, gente, eu sei que vocês sabem. Porque vocês. Pera. Pronto. Deem uma olhada aí, se vocês sabem essa resposta. Peraí, não é. É esse, né? Não, 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 não. Pronto.
Dê uma olhada aí se vocês sabem fazer essa. Gente, vocês sabem, confiem no potencial de vocês. Eu tenho 90% de certeza que é B. Pois vamos ver lá. Todo mundo está sendo bem unânime nessa. Vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá. A questão 6, gente, vocês acertaram, é item B. Como eu falei para vocês antes, os sistemas global e regional, eles atuam de forma complementar. Eles se complementam. O global, ele, vamos dizer assim, ele é quem, vamos dizer, diz como o regional funciona, mas eles estão ali no mesmo patamar, eles se complementam e podendo coexistir mecanismos internacionais e regionais de supervisão, sem nenhum problema. Vamos ver porque os outros estão errados. Aí a gente sai dessa chamada e faz uma outra, só para terminar. Faltam só mais duas questões e a gente vai finalizar falando algumas coisas para vocês. O item A, os sistemas regionais substituem o sistema global? Não substitui, tá, gente? Como eu disse, eles se complementam. C, o sistema global só age se o sistema regional autorizar? Não. Eles não dependem da autorização do outro, certo? Item D. Apenas o sistema global pode responsabilizar Estados por violações de direitos humanos? Não, como a gente viu, a Corte, a Comissão da OEA fazem esse papel dentro do sistema regional interamericano, beleza? Agora, para a gente continuar, eu vou criar uma nova chamada para a gente não ficar aqui, a gente acabar se perdendo. Aí eu vou sair aqui e criar uma nova, beleza? Aí vocês podem sair dessa que eu vou criar uma outra, ok? Beleza? É. Nicole, amiga, eu vou criar, viu? Vou mandar lá no grupo. Pera aí, gente. Um minutinho. E logo. Vamos continuar, tá, gente? Eu trouxe aqui para vocês algo que assim, eu não tenho certeza se vai cair nessa prova, mas é importante até para que vocês saibam sobre direitos humanos. É importante saber esse controle de convencionalidade. Eu explico aqui para vocês, vocês nunca mais vão esquecer, se Deus quiser. O que é o controle de convencionalidade, gente? Ele é um controle que verifica se uma lei ou ato normativo interno, ou seja, nacional aqui do Brasil, ele está de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos. Vocês, próximo semestre, vão ter o prazer, ou não para alguns, de estudar o controle de constitucionalidade. E o que é esse controle de constitucionalidade? Ele compara se a norma está de acordo com a Constituição, certo? Aqui no caso do controle de convencionalidade, a gente faz uma comparação entre a norma e os tratados internacionais de direitos humanos. Então, em vez de você olhar para a Constituição e ver se aquela norma é constitucional ou inconstitucional, a gente olha para a norma através das lentes dos tratados internacionais, beleza? E ele pode ser feito por qualquer juiz de qualquer tribunal nacional, inclusive de ofício. Não é prazer nenhum, viu? Pois é, há opiniões contrárias e de acordo com o que você está dizendo, né, Manuel? Quem sou eu? Vou ficar aqui no meu neutro, né? Sem dar opiniões. Mas vocês entenderam tudo beleza sobre esse conceito, mais ou menos? Ele pode ser feito tanto por qualquer juiz, tribunal nacional, inclusive os de ofício, sem que ninguém peça. Então, é algo que qualquer juiz ou qualquer tribunal pode ir ali interpretar se aquela norma está ou não de acordo com os tratados internacionais. Vocês entenderam, gente? Dá um joinha para mim. Vocês estão em véspera de prova, vocês têm que estar ligados aqui. Por favor, joinhas. Eu só vou pro próximo se eu vir um joinha. Ah, muito bem, gostei. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Aí, para ver se vocês entenderam mesmo o que eu disse, vejam essa questãozinha aqui sobre isso, sobre controle de convencionalidade. Olha o que diz lá. Sobre o controle de convencionalidade,
no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a alternativa correta. A. O controle de convencionalidade é realizado exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal por meio de ações diretas de inconstitucionalidade. B. O controle de convencionalidade só pode ser feito após condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. C. O controle de convencionalidade pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal no exercício da jurisdição, mesmo sem provocação da parte interessada. Tinha um D, eu acho. Sei. D. Tá aqui, ó, gente. O controle de convencionalidade só é cabível quando se trata de tratados com status de emenda constitucional? Qual desses aqui, gente? A, B, C ou D? Bora, gente. Eu sei que vocês conseguem me responder. Vamos. Eu acho que é 6. Tu acha que é C? Beleza, Marcela. Boa. Quem mais respondeu? Deixa eu ver aqui. Diogo respondeu A. Nós temos divergências. Cadê o Emanuel, o hater do direito constitucional aí? Quero ver o que ele vai responder. Bora, gente. Eu sei que vocês sabem. Sei que vocês sabem. Acha que é A também? Beleza, pois vamos lá. Vamos ver o que é, de fato. Vamos lá. Vou aumentar aqui para mostrar para vocês. A resposta dessas 7, gente, para a infelicidade de alguns e a alegria de outros, é o item C, beleza? Por quê? Vou explicar para vocês, né? Alguns de vocês marcaram a letra A. Por quê? A letra A, por que ela está errada? O controle de convencionalidade é realizado exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal por meio de ações diretas de inconstitucionalidade. Como eu disse para vocês, o controle de constitucionalidade é diferente de controle de convencionalidade, então ele não estaria certo por causa dessa, por meio de ações diretas de inconstitucionalidade, porque ele não é chamado assim, e ele também estaria errado, porque como eu disse para vocês, esse processo ele pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal nacional, mesmo de ofício, beleza? Então, pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal. Não precisa ser o Supremo Tribunal Federal, beleza? A B, por que ela está errada? O controle de convencionalidade só pode ser feito após condenação? Não, como eu disse para vocês, a qualquer momento um juiz ou um tribunal pode dar o seu parecer, a sua interpretação sobre uma norma que ele acha que não está de acordo com os tratados internacionais sobre os direitos humanos até então. E o item D, eu acho que ele era nada a ver também, então já vou passar para não tomar muito tempo de vocês, beleza? E aí a gente vai para a nossa última questão de hoje. E essa vai ser mais rápida, porque eu vou mostrar aqui para vocês e já responder, para vocês entenderem mais ou menos como vocês podem fazer na prova a questão do caso, né? A gente falou sobre os casos contenciosos que a professora deu em aula, que ela passou lá para vocês estudarem, verem um caso. Mostrei até o site aqui para vocês, onde vocês podem achar outros. Mas caso vocês não queiram olhar no site, tem no AVA dela, tá? Na última parte que está falando sobre sistema de proteção, lá você pode descer e tem 2 casos, que é o caso Ximenes Lopes e o da Maria da Penha, beleza? E aí a gente vai falar sobre esse caso do Ximenes Lopes, que foi um caso que chegou lá na OEA, beleza? E aí a gente vai supor que vai ter uma questão desse jeito na prova, e eu vou responder aqui com vocês, beleza? Olha o que a questão está perguntando. O caso Ximenes Lopes versus Brasil foi um caso contencioso que chegou ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a OEA. Explique resumidamente o que aconteceu no caso e qual foi o seu desfecho. Pronto. Então, ele deu aqui um caso específico. Na prova, provavelmente, ela não vai pedir um caso específico. Ela vai pedir o caso que descreva ou fale resumidamente sobre o que aconteceu no caso estudado por você e qual foi o seu desfecho. Então, ela não vai especificar o caso, ela vai dar a opção de você escolher, mas você vai ter que falar resumidamente o que aconteceu e qual foi o desfecho, qual foi a sentença, qual foi a finalização,
dessa questão, né, desse caso. No caso aqui, Ximenes Lopes, a gente vai discorrer aqui um pouco sobre o que aconteceu primeiro. Então, a gente vai explicar o que aconteceu nesse caso. Aí, você pode fazer 2 parágrafos para dividir na sua mente, né? Eu vou começar com a explicação e depois eu vou para o desfecho, ou seja, o que aconteceu, qual foi a sentença, qual foi a finalização desse processo. Então, vamos começar pela explicação. No caso, Ximenes Lopes tratou da morte de Damião Ximenes Lopes, um homem com deficiência mental que sofreu maus tratos e morreu em 1999 na Casa de Repouso Guararapes, clínica psiquiátrica conveniada ao SUS no Ceará. A família encontrou a vítima amarrada, machucada e sem atendimento médico adequado, e o Estado falhou na investigação, que foi lenta e ineficiente. Então, perceba que aqui na explicação eu só quis falar sobre o caso. Eu não sei se vocês tiveram Justiça e Cidadania com o Daniel Camurça, mas ele é craque em pedir para vocês fazerem uma explicação, incluindo várias coisas. Então, se vocês tiveram aula com ele, vocês vão lembrar até um pouco das provas dele. Mas se você não tem, não se preocupe, não precisa. Foi um comentário aqui que eu lembrei da minha semestre passado. Mas o que é básico para você ter na explicação? Quem foi, né? Quem é que. Por que esse caso veio aqui parar na OEA? Então você diz: o caso foi sobre fulano, foi sobre a organização tal. O que aconteceu? Por que eu entrei com esse caso? Por que eu entrei com essa petição na OEA? É porque um homem com deficiência mental sofreu maus tratos. Então a gente está ali lesando o direito à integridade física, o direito à vida, enfim, vários outros. E aí, o que aconteceu? A família encontrou a vítima amarrada, então é uma pequena explicação, bem breve, de um parágrafo. E aí você vai para o desfecho. Agora que eu expliquei o que aconteceu lá no caso, qual foi a situação que ocorreu, eu vou explicar o que aconteceu, qual foi o desfecho final. O caso chegou à OEA, e em 2006, a Corte Interamericana condenou o Brasil por violar o direito à vida, à integridade pessoal e às garantias judiciais. E a Corte, né, que é aquela que pode determinar, ela determinou indenizações, medidas de não repetição e capacitação em saúde mental. Embora 6 réus tenham sido condenados inicialmente no Brasil, as penas foram anuladas e a punibilidade foi considerada prescrita, de modo que ninguém foi preso. Você não precisa falar de modo chique, tá? Como eu estou falando aqui, mas é importante que você trate aí na sua parte de desfecho sobre quais foram os direitos violados, o que é que a corte concluiu ou a comissão concluiu, se chegou na corte ou não, se parou na comissão, enfim, explicar como é que se deu o processo e falar sobre o desfecho final, beleza? Então, caso caia uma questão assim, vocês respondem com um parágrafo de explicação e um de desfecho, trazendo essas coisas principais. Quem foi, com quem aconteceu, qual foi a situação, o fato, o que gerou essa situação, qual foi a pessoa, né, ou a instituição que está sendo ali culpada, o que ela violou na questão de desfecho e qual foi a decisão final da corte ou da comissão. Beleza? Vocês entenderam se essa questão caísse na prova? Vocês iam dar show? Tudo ok? Joinhas, por favor. Ok, gente. Eu espero que vocês tenham entendido mesmo, tá? Não mentam pra mim, não, por favor. Mas, gente, é isso. Nosso JED foi este, o último do ano. O último do semestre, né, no caso. E aí, não se esqueçam, gente, não esqueçam de levar a petição, bota já na bolsa, na mochila de vocês, para vocês levarem amanhã. Quem não fez, como a professora disse lá no grupo, quem não fez pode levar o modelo, mas vai ter que fazer lá na hora. E só é válida a sua petição se tem o visto. Se não tem o visto, não é válido, então leve apenas o modelo, beleza? Mas é isso vale tanto para a primeira chamada quanto para a segunda chamada. Estudem por essas questões que a gente colocou, como eu falei no começo do GED, a Nicole também. Essas questões
foram trazidas diante do que a professora falou que ia cair na prova. Então, estudem os conteúdos que a gente falou, tentem olhar os slides, olhar o conteúdo da professora no AVA e deem o melhor de vocês, gente. Vocês sabem, viu? Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Aí a Nicole vai mandar o link, né, da presença para vocês. É. Ah, Marcelo, muito obrigada. Vocês vai dar tudo